Olá, querido. Novamente aqui juntos. O propósito da lição desta semana é mostrar como o Evangelho chegou a Roma e como a igreja daquele tempo vivia naquela cidade grande e pagã. Vamos começar revisando a data na qual a epístola foi escrita. Vamos ver também o lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Romanos. Sabe, isto é necessário, não apenas para fazer história, mas também para conhecer o contexto. Porque conhecer o contexto, isso sempre ajuda a entender melhor a mensagem que estamos estudando. Por outro lado, devemos ter em conta que a Bíblia tem o propósito de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa e feliz. Você não pode estudar a Epístola aos Romanos apenas com o desejo de aumentar seu conhecimento teórico. Deve, sim, estudar com o objetivo de conhecer melhor a Deus e também de saber qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque te digo uma coisa, veja, Deus deseja participar das suas lutas, das suas atividades diárias. Ele deseja formar parte dos seus sonhos e expectativas. E a única maneira de fazê-lo é através da Bíblia. Por isso você precisa estudar mais além da história. Precisa haver um pai de amor com seus sábios conselhos prontos para orientar você, para ajudar você a chegar ao porto desejado dos seus sonhos. Não fique só na história. Veja o que tem por trás para você. Voltemos na história agora. Veja, as igrejas cristãs do primeiro século não eram nem um pouquinho diferentes das nossas igrejas hoje em dia. Ao largo do tempo, sempre houveram e sempre haverão pessoas de personalidade difícil, duras de se relacionar, pessoas boas até, mas duras de se relacionar. Pessoas, infelizmente, cheias de traumas, de complexos. E para esconder a dor íntima que carregam, se escondem muitas vezes atrás de uma cortina de piedade. Essas pessoas parece que desejam o melhor para a igreja, mas só criam problemas com assuntos que não têm importância. E o pior é que nem sequer percebem o que estão fazendo. Bom, em Roma as coisas eram assim. E então, dos conselhos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Bom, em Roma as coisas eram assim. E agora, dos conselhos que Paulo deu à igreja romana, podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Veja, o apóstolo escreveu pelo menos 13 cartas. Hoje essas cartas são conhecidas como as epístolas paulinas. Paulo tinha um sonho. Seu sonho era ir a Roma, evangelizar Roma, pregar o evangelho lá. Acredita-se que Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 58 da nossa era, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa região de Corinto. Nessa mesma viagem, Paulo fez outra coisa. Ele recebeu ofertas das igrejas de Macedônia e de Acaia para os pobres da igreja de Jerusalém, para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo não conhecia os cristãos de Roma quando escreveu a carta. Ele ainda não tinha ido para lá. Pensava ir, mas não tinha ido. O núcleo da igreja romana parecia ter sido formado por judeus romanos que tinham sido convertidos em Jerusalém, assistindo à festa da Páscoa celebrada depois da morte e da ressurreição de Cristo. A maior parte desses novos seguidores de Cristo voltaram para Roma, levando a semente do Evangelho, e deram início à igreja de Roma, lá naquela grande cidade. A segunda parte da lição nos leva a analisar o capítulo 15, versículos 20 ao 27. Neste trecho, se analisa o porquê Paulo demorou para ir a Roma, apesar de que Roma era uma cidade grande, um desafio para a evangelização.
Olha o que encontramos nos versos 20 e 22. Diz assim: E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Oh, querido, aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos aprender. A igreja cristã estava nascendo. O evangelho precisava ser levado a todos os lugares. Então, por que perder o tempo numa cidade onde o evangelho já tinha sido pregado, como Roma? Paulo era um plantador de novas igrejas, um conquistador de novas fronteiras, um missionário de primeira. Agora, que pena, sabe, que às vezes, hoje em dia, quando é preciso dividir uma igreja grande para dar origem a uma nova igreja, ninguém quer abandonar a comodidade, o conforto da igreja grande. E eu me pergunto, para onde foi o espírito missionário dos tempos antigos? Para onde foi o espírito missionário de Paulo? Mas apesar de Paulo estar preocupado em penetrar novos lugares, ele fez também planos para visitar Roma. Não para ficar lá, sino para que Roma servisse de ponto de apoio para evangelizar a Espanha. Pelo menos é isso que diz o verso 24, veja. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Você percebe? Espero que de passagem vos verei, diz o apóstolo. Porque o seu verdadeiro objetivo era evangelizar a Espanha, que ainda não conhecia de Jesus. Ao estudar a terceira parte da lição, no entanto, vemos que os planos de Paulo de ir a Roma não saíram como ele tinha pensado. Quer dizer, ele chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria, senão de uma maneira completamente diferente dos seus planos humanos. Explico. Depois de escrever a carta aos romanos, então Paulo viajou para Jerusalém, levando as ofertas que tinham sido recolhidas para ajudar aos pobres da igreja de Jerusalém. Aí em Jerusalém, ele pensava, deixo as ofertas aqui e vou para Roma, porque eu já prometi para eles que ia para lá. Mas não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque foi preso em Jerusalém como consequência das intrigas inventadas pelos judeus. Então, Paulo foi julgado e condenado e ficou 2 anos preso em Cesareia, que fica pertinho de Jerusalém. Agora, lá da prisão, ele apelou a César, que estava em Roma, e então César aceitou sua apelação e ele viajou para ser julgado lá em Roma. Só que essa viagem foi uma viagem sofrida. Talvez seja preciso você ler a história toda, completa, da viagem de Paulo. Está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Leia isso. Lá você verá que durante essa viagem de Jerusalém, saindo da prisão de Cesareia para Roma, ele sofreu um naufrágio. E foi por causa disso que ele foi parar na ilha de Malta, onde muitos foram evangelizados. Quer dizer, mesmo preso, o apóstolo continuava evangelizando. Finalmente, depois de 3 anos, falando para os irmãos de Roma que iria visitá-los, o desejo de Paulo se cumpriu e ele chegou em Roma. Só que chegou preso. Tratado de uma maneira até cordial, mas preso. Agora, a grande lição que aprendemos de tudo isto é que muitas vezes, querido, muitas vezes, as coisas não saem como queremos. Apesar de pedir a bênção divina, apesar de estarmos envolvidos no serviço de Deus. Agora, quando isto acontece, quando as coisas não saem como queremos, no início, a tendência humana é sentir-nos chateados. É pensar que Deus não se preocupa com a gente.
Só que o tempo se encarrega de mostrar-nos que Deus jamais se engana. Porque, sabe, Deus tem seu tempo e com frequência o tempo divino não combina com o nosso tempo humano. Só que finalmente as coisas saem melhores do que nós humanos tínhamos planejado. O que estou querendo dizer? Olha, Paulo chegou em Roma preso. Ele não tinha planejado isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Agora, nessas circunstâncias, talvez você se pergunte, como é que o apóstolo poderia pregar o evangelho se estava preso? Mas, por outro lado, não foram suas palavras, seus sermões, os que ganharam as pessoas, mas sim as suas feridas, suas dores, seus sofrimentos. Isso é o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja, vou ler o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu, querido, a dor e as aflições jamais chegam à vida dos filhos de Deus porque Ele mandou essa dor. Não, Deus é autor só das coisas boas. Quero que você entenda que a dor sempre é mandada pelo inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Agora, Deus pega essa dor e a transforma não apenas num instrumento de formação, mas num instrumento de pregação. Certamente em Roma, havia pessoas que jamais se converteriam com um sermão de Paulo. Jamais. Mas se converteram ao ver a serenidade, a calma de Paulo em meio de tanta injustiça que estava se cometendo contra ele. Portanto, não desespere. Se você neste momento está sofrendo, se neste momento você está passando um momento difícil, as coisas não estão saindo como você gostaria, por favor, tenha paciência. Porque na agenda divina, tudo, escuta, apesar de você estar derramando lágrimas, na agenda divina, tudo está saindo conforme a vontade divina. E você sabe que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que nossos planos.